Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Irmão Paulo Machado, canal Deixados para Trás. Queridos, eu quero que vocês prestem atenção nesse testemunho. E eu peguei uma parte dele, importantíssima, um alerta para a população brasileira. E depois, eu vou ver se na descrição se manter, eu vou deixar na descrição o testemunho completo, ok? Mas essa parte que eu peguei aqui é um alerta para a população brasileira. Então, decorrente do que vai ser falado ali a respeito dos candidatos à presidência e do candidato que, segundo as pesquisas, que não dá para acreditar, são tudo fraudulenta, né? Mas segundo as pesquisas está na frente, o que Deus fala a respeito. E aí eu já adianto aqui, nós estamos entrando na campanha de oração, 24 horas de oração para derrubar todos os principados, junto com o Ministério Shalom e outras igrejas que estão participando. Nós começamos às 7 horas da manhã do dia de hoje. Hoje é sábado, dia 9, e vai encerrar às 7 horas da manhã do dia 10, domingo. Então, se você puder e quiser participar, a hora que você tiver disponibilidade, 15 minutos, 20, 30, uma hora, você puder orar, nós estamos orando. Nunca se esqueça, a palavra de Deus diz que os prudentes enxergam o mal e desviam, mas os simples passam e sofrem a pena. E outro ponto, o próprio Deus diz na palavra dele, né, que quando tocar a trombeta do atalaia, aquele que ouvir e não mudar o seu sentido, não mudar a direção, vai sofrer. Porém, da mão do atalaia não vai ser requerido sangue. Então, o que acontece? Deus avisa, Ele nos dá as orientações e nos dá os alertas, mas está na nossa decisão. E vocês vão ver que Deus está falando, essa questão está nas mãos, não só da igreja, de todo o povo brasileiro, mas principalmente na mão da igreja. Porque o que acontece? Eu vejo muitos dizendo que porque tem que trocar de presidente, porque aí nós vamos poder comer carne, vamos poder tomar cerveja, enfim. Como se a nossa vida fosse só comida. É isso, é só comida mesmo? Será que outras coisas não são importantes também? Então preste bem atenção nesse testemunho aqui e que fique esse chamado, essa convocação para essa campanha de oração, 24 horas de oração, ok? Preste bem atenção. Deles, e dali o Senhor me tirava novamente daquele lugar e Ele me mostrava algo de uma outra pessoa. Depois eu conto ao apóstolo, e depois Ele me levava, irmãos, Ele falava assim: filho, eu quero te mostrar algo diferente, que você vai levar para o povo, e eles vão ter que analisar o que eles vão querer. E eu falava: amém, Senhor. Irmãos, Ele me levava no inferno. E no inferno, irmãos, eu descia na frente de um homem. E esse homem, ele me via, ele começava a chorar. Irmão, parecia assim que esse homem já tinha me visto antes. Ele chorava muito. E eu chegava na frente dele, eu perguntava assim: Senhor, por que o Senhor está aqui? Ele falava: eu fiz uma grande besteira. E eu falava: mas você pode falar o que você fez? Ele falava assim. Ele falava assim: eu era crente, mas quando eu morri, eu não era mais crente. E eu falava: por quê? Ele falava: irmão, o primeiro erro que eu fiz foi ter me candidatado. E eu falava: mas o que você fez tão de errado?
E ele falava para mim assim: quando eu me envolvi nessa política, eu era um homem digno, eu era um homem que queria fazer as coisas certas. Mas quando eu comecei a me envolver mais profundamente, que eu comecei a ganhar algumas campanhas, e eles começavam, irmãos, a me mostrar coisas diferentes. E eles começavam a me apresentar dinheiro, e era muito dinheiro, ele falava. Ele falava que aquela ambição entrou no coração dele de desejar ainda mais o que ele tinha. E ele começou a se envolver ainda mais, irmãos. Ele começou a se aprofundar ainda mais na política. E ele falava assim: mas chegou um tempo que eu pensava que não existia. Mas no meio da política, eles fazem sacrifício para ganhar a eleição. E ele falava que ele começava a participar, irmãos. E ele falava que ele era crente. E ele começava a participar junto com outras pessoas nesses terreiros. E ele falava assim: eu vi tanto sacrifício eles fazendo, mas a ambição era tão grande no meu coração porque eu queria mais dinheiro. E eu acabei me aprofundando nisso. Mas eu via o erro, mas eu não queria acreditar. E ele falava assim: fale para as pessoas que hoje que tem dentro da igreja, não se envolver com política, não se candidatar em política, porque é um grande erro, é um grande engano de Satanás. E ali o Senhor me tirava, irmão, de lá. E ele falava assim para mim: mas eu vou te mostrar ainda algo diferente. E eu via, irmãos, os homens, todos de terra. Não eram umas mesas altas, bonitas. E tinha o nome de alguns na frente. E o Senhor, ele falava assim: você está vendo cada um desses daí? Eles estão sendo manipulados por um grande principado. Irmãos, eu via um demônio muito grande. Era um demônio, irmãos. Ele tinha uma cabeça, parecia de um boi, mas só que diferenciado. Eu olhava para aquele olho daquele demônio, eu via sair um fogo, que eu achava que ia me consumir aquele fogo. E ele era muito grande, o corpo dele era diferente, já não era mais de um boi, mas era tipo de uma pessoa, mas com vários braços, com várias pernas. Irmão, era uma coisa diabólica mesmo. E eu via por trás desses homens, esse demônio manipulando cada um deles. E depois ele mostrava, né, aquele presidente Lula. E o mesmo demônio que estava ali, irmão, eu via também na vida daquele homem. Ele falava assim: você está vendo esse demônio? Ele manipula todos que estão aqui dentro desse lugar. Eu vou te mostrar algo. Se esse homem ganhar, eu vou te mostrar o que vai acontecer. Irmãos, eu via ele botando lei para pastores casar homem com homem, mulher com mulher. E ele falava assim: aquele pastor que não casar, ele vai ser preso, vai ter a sentença de morte. Ele botava isso, irmão, eu via ele escrevendo isso. Ele falava que ele ia botar lei sobre o colégio, para a criança aprender sobre sexo dentro da escola. Eu via aquele demônio, irmão, falar tudo no ouvido dele. Mas ele falava tanta da besteira para aquele cara, que ele começava a botar essas leis no mundo. E o Senhor falava assim: você está vendo isso? Eu não escolhi isso para nenhum de vocês, mas a decisão não é minha, ele falava para mim. A decisão são de vocês.
Ele falava para mim, bem assim, irmãos. Ele falava assim, você está vendo? Cada uma pessoa que vota errado, ela está fazendo parte daquele pacto que esse homem fez. Irmãos, eu via eles, o Senhor falava para mim bem assim, e eles já começaram a se preparar. Eles começaram a se preparar. Eles vão fazer um grande sacrifício para que eles ganhem essa eleição. Ele falava para mim. Ele falava assim, mas eu não posso fazer nada. Ele falava que a decisão estava na mão dos crentes. Ele falava para mim, ele está na mão de cada um de vocês. Vocês vão escolher o que vocês querem e a decisão que vocês vão escolher a partir de hoje. Ele falava para mim assim, analise bem em qual é a pessoa que vocês vão votar. Ele falava para mim assim, tem um que ele não é cristão, mas é um que luta pela... Meu Deus, ele falava para mim assim, é um que luta pela... Ele falava para mim que ele lutava pela humanidade, mas de uma forma diferente. Ele falava assim, é o único que pode ajudar vocês é esse homem. E eu via, irmão, o presidente Bolsonaro. Ele fala, é o único, ele não é crente, mas é o único que pode ajudar vocês. Mas vocês vão escolher em quem vocês vão votar. E aí, irmãos, depois ele me mandava trazer um recado para o apóstolo. Ele falava assim, fala para minha serva ficar na mesma posição que eu deixei, não fazer nada. Ele falava assim, relembra ela do que eu tenho falado para ela. Aquele que se levantar contra ela, não está se levantando contra essa pessoa, mas está se levantando contra mim, o Senhor falava. E ele falava assim, eu vou mostrar se não tem Deus dentro desse lugar. Amém?